Robson, que é uma verdadeira carta, né, aos Hebreus. E eu estava ali lendo e ela disse assim, eu gostaria que Robson respondesse, mas eu vou pedir também que Flávio faça depois uma colocação, porque eu acho que cabe muito. Inclusive, me instigou também. Ela disse assim, por favor, fale mais da qualidade e não da quantidade. Espíritas que acham que vão evoluir estando de segunda-feira a domingo dentro dos centros espíritas, esperando a salvação, a evolução do seu próprio espírito, não vendo que são as pequenas coisas realizadas com muito amor, sentimentos, entrega e qualidade que vai fazer a diferença. E lembrando sem vaidade o que falta na humanidade é a vontade de nos ajudar uns aos outros. Aí ela pede, Robson, que você comente. Eu gostaria que o Flávio depois também fizesse um comentário a respeito. Então, por muito tempo nós acreditamos que a quantidade era o valor principal nas tarefas espirituais. Nós nos lançamos a quantificar o número de coisas que nós fazemos dentro da casa espírita e passamos a realizar várias atividades sem olharmos muitas vezes a qualidade da atividade que fazemos. E hoje nós buscamos primar pela qualidade no sentido da entrega do trabalho que se faz, porque não é o muito fazer que vai salvar a pessoa. A doutrina espírita não é uma doutrina de salvação, mas é uma doutrina de libertação. E a gente se liberta na medida em que a gente toma consciência da nossa realidade espiritual e buscamos o nosso desenvolvimento interior. Para tanto, a vida nos proporciona trabalhos e atividades que possam despertar em nós esse lado divino. Então a casa espírita, ela em si, nos oferece, além da compreensão dessa realidade libertadora, ela nos possibilita também a possibilidade de exercitar o trabalho junto aos nossos irmãos, juntos àqueles que estão igualmente a nós em busca dessa melhoria e desse crescimento espiritual. Então nós temos diversas atividades dentro da casa que oportunizam o desenvolvimento dessas atividades e desses processos internos. Só que às vezes a gente acredita, dentro do afã de querer acelerar o processo da nossa evolução, do nosso crescimento ou despertar, que é pela quantidade. Então a gente tem o quê? A gente tem passe, a gente tem doutrinária, a gente tem grupos de estudos, a gente tem mediúnica, e tem pessoas que têm mediúnica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a semana inteira tem um centro espírita que ela vai fazer o trabalho mediúnico, acreditando que com isso ela está acelerando o processo dela, que às vezes não é nem tanto, e Flávio trouxe muito bem isso. Não é que não seja necessário o trabalho, é importante e deve ser considerado. Mas a qualidade do fazer, a nossa boa energia, a nossa boa prática, a nossa intencionalidade, porque na verdade quando a gente fala de qualidade também, a gente deve considerar a questão da intencionalidade. Não é o que você faz, mas o que te move a fazer o que você faz. Então é isso que vai no olhar da própria consciência, da nossa realidade espiritual, fazer com que estejamos à direita ou à esquerda do Pai, que vai fazer com que aquela atividade nos eleve do ponto de vista do nosso crescimento moral, ou que vai nos manter naquele mesmo padrão. Isso de acordo com o que dizem os espíritos hoje através da literatura espírita. E em particular, Filomeno de Miranda, que considera que muitos dos espíritas, que muitos trabalharam na casa espírita, nas suas várias atividades, quando chegam no mundo espiritual, eles chegam em uma condição empobrecida, em uma condição sombria, doente, precisando de todo um esclarecimento e necessitando voltar para compreender a essência do trabalho que realizava. Então, por quê? Porque não estava dando o seu melhor, não estava dando com a sinceridade que deveriam estar, porque muitas vezes o que falava ali era o ego,
era a vaidade, era a presunção, era o poder, era o controle. Então tinha muita coisa, tinha um reconhecimento popular, algo que tem no Evangelho também, a questão dos aplausos, né? Já recebeu por si só a sua recompensa, mas do ponto de vista espiritual, se não tivesse feito, teria sido até melhor, porque não se comprometeria tanto com a lei de Deus, precisando voltar para se ressarcir com a lei. Então, quando a gente fala de qualidade, penso eu que seja no sentido da gente, não é também deixar de fazer as coisas, porque a gente tem essa ideia, eu só vou fazer uma coisa, porque senão eu vou achar que eu sou orgulhoso, eu estou fazendo uma coisa, não. A vinha do Senhor tem muito trabalho, e se você pode doar o seu tempo para fazer o trabalho, ótimo, mas não é pela quantidade, é pela qualidade. Porque às vezes a gente não quer fazer também por orgulho. Porque a gente diz assim, eu não sou merecedor de tal trabalho. Eu não tenho condições de fazer o trabalho. Às vezes é porque é o orgulho que está falando. Quando na verdade você já pode começar a servir o copinho de água. Você pode fazer uma leitura naquele momento do passe. Eu tenho dito muitas vezes que o trabalho do passe na antecâmara, na preparação, já é o passe. Quando a gente coloca a nossa melhor qualidade na leitura, na exemplificação, do que propriamente o passe. E repare, toda casa normalmente trabalha assim, né? Divide os trabalhadores pelas atividades. Então hoje você vai dar o passe, você vai fazer a leitura, você vai servir o copinho, enfim. Quando bota a gente para dar o passe, a gente se eleva, se engrandece. Quando é para fazer a leitura ou servir o copinho, a gente fica... Poxa, eu não gosto de ficar aqui. Eu não gosto de servir lá na casa de oração, é a fichinha, né? Ficar lá na frente servindo, dando a fichinha, tem tanto valor quem está lá na câmara do passe dando, porque é a qualidade que você imprime naquele objeto que vai fazer com que a pessoa também se sinta bem. A mensagem, então, é a qualidade, aquilo que sai de melhor para você, para tocar no outro, a fim de que a outra etapa tenha tanto resultado quanto a sua primeira. Então é nesse sentido que eu penso que seja a qualidade, é você tirar a sua boa parte, aquilo que Marta percebeu e que Jesus não tirou dela, para a gente dar àquele que chega necessitado da ajuda. Uma pessoa que chega na casa, por exemplo, precisa dessa boa parte da explicação, do atendimento, do acolhimento. Quantos são aqueles que saem da casa espírita, vão para outras instituições religiosas, porque não encontraram dentro da casa a boa parte que nós poderíamos dar a ele para que ele ficasse. E aí sai falando mal da casa, porque ali não tinha a qualidade do serviço da recepção. Tem atendimento mais importante dentro da casa espírita do que a recepção de quem atende aqueles que chegam necessitando da orientação e dos encaminhamentos? Não tem, mas a gente quer ser o quê? O presidente da casa. Porque isso para Deus de nada adianta. No mundo espiritual não vai nos garantir um bom lugar do outro lado da vida. Eu acho que o Robson comentou já de maneira bastante feliz, né? E essa dualidade de qualidade e quantidade. Eu fiquei pensando aqui, a mensagem de Jesus centraliza-se no amor. E o amor, na proposta cristã, é algo muito mais sofisticado e muito mais profundo do que a gente comumente entende por amor. Tanto é que Lázaro, naquela mensagem do Evangelho, vai dizer, não o amor no sentido vulgar da palavra, a lei de amor, né? Mas esse sol interior que condensa as aspirações da humanidade. Então o amor é um repertório que Jesus colocou de maneira sintética, com seu poder de síntese, para que mais tarde a humanidade pudesse desdobrar esses ensinamentos, né? Até porque a palavra amor é uma das palavras que mais sofre múltiplos significados, né? Desde o significado antigo da mitologia grega, onde Eros era o deus do amor, até a mentalidade freudiana, que situa o amor no sentido da libido. E é óbvio que o amor em Jesus é um amor espiritualizado, né? Jesus centraliza a sua mensagem no sentimento de amor. Só que esse sentimento, que era o reino de Deus em nós, né, para Jesus teria que ter uma aplicabilidade, teria que ter um direcionamento. Kardec, 18 séculos depois, na doutrina espírita, centraliza o espiritismo em caridade. Porque caridade é o amor em ação. É o amor ensinado por Jesus em ação.
A justiça, vou pegar agora a primeira revelação. A justiça, que é a primeira revelação mosaica, é um lado dessa moeda. Porque, veja porque eu citei lei de amor, justiça e caridade. Porque caridade é uma forma de manifestar esse amor. Justiça também. Ser justo é uma forma de também ser amoroso. Quando, por exemplo, eu ajo com justiça, eu também estou agindo com o bem. Então, notem, se o Espiritismo ele sintetiza a proposta de Jesus no amor em ação, que é a caridade, e os Espíritos dizem, né, qual é a melhor forma de superar a natureza corpórea que predomina sobre a natureza espiritual, as entidades respondem praticando a abnegação. Então, é isso que o Robson colocou, que eu acho muito feliz, que é o seguinte: não é que o exercício, não é que a atividade, não é que determinada constância não seja necessária. É necessário que porque se a gente também conceituar não é só o sentimento, então eu vou amar a humanidade, mas esse sentimento não vai ser útil para ninguém, nem para mim mesmo. Né? Eu vou gostar de todo mundo, ter afeto por todo mundo, mas eu não faço nada. Então, o serviço, a caridade, é esse amor em ação. O problema é que a gente acaba centralizando em aspecto exterior, que acaba fazendo dessa caridade um movimento apenas operacional e braçal, e tira o sentimento. O que eu quero dizer é que caridade, fé, paciência, benevolência, tolerância são manifestações desse sentimento. Manifestações. Aí a gente vê André Luiz falando assim no livro No Mundo Maior, né, tem o capítulo 5, chamado O Poder do Amor, que eles estavam resolvendo um caso de obsessão com repercussões na área da saúde mental. O paciente estava em esquizofrenia e o obsessor ali do lado dele, etc. E aí eles fizeram as operações magnéticas, deram um passe, etc. Aí Calderaro vira para André Luiz e diz assim: o que a gente podia fazer já fez. Agora a gente não pode mais. Agora a gente tem que chamar alguém que ama. Só alguém que ama para resolver. Porque a gente ajudou, mas alguém que ama chega e resolve. Pergunta: André Luiz, Calderaro, o instrutor dele, não amavam? Amavam. Mas que tipo de amor que ele estava sinalizando ali? Que Cipriana chegou e só a presença dela fez os dois chorarem. O encarnado fora do corpo olhou e disse: é Maria Santíssima, eu estou sonhando com Maria Santíssima. E o desencarnado disse: é o anjo do céu que veio me buscar. Ela não falou nada, só a presença dela. Sabe o que é? É que Cipriana já fez tanta caridade e tanto exercício, mas colocou o sentimento que ela já tem o sentimento. Ela já internalizou o sentimento. Ou seja, o trabalho, o exercício da caridade é para a gente internalizar. Ou seja, é a academia, é o fitness, é o pilates. Né? Ou seja, a gente treina altruísmo para um dia conquistar isso dentro da gente e a gente já tem. Quando a gente já tem, a nossa vida vai ser um serviço no bem. Porque vai irradiar onde a gente esteja. Por isso que a quantidade não é o mais importante. Porque senão a gente vai fazer filantropia, ação social, só exterior, sem o coração estar envolvido. Então, fazer o bem é importante? É. Fazer o bem de maneira imperfeita é melhor do que fazer o mal ou fazer nada? É. Kardec diz isso. Kardec diz que até de maneira interesseira, o bem é melhor do que nada fazer. É que ele pergunta aquela coisa do indivíduo saber que está fazendo o bem e vai para um lugar bom, ou fazer o bem vai evoluir espiritualmente. Os espíritos dizem: nada tem de ruim você saber que o bem ele aproxima de Deus, porque do contrário, nós, os espíritos, não ensinaríamos isso para vocês. A gente esclarece isso para que vocês saibam. Só que, chega um momento de maturidade do espírito que ele já nem pensa nisso, nem contabiliza. Ele não está nem aí, ele já sente o prazer de fazer o bem pelo bem. Né? Mas para chegar lá, é necessário começar. Porque tem gente que diz assim, que é isso que eu acho que é a desculpa que Robson colocou, que é muito importante, que é assim: eu sou tão imperfeito que eu não vou fazer o bem, não. Eu não posso trabalhar em nada, não, porque eu sou muito imperfeito. Então você espera ficar perfeito para fazer o bem? Não é o trabalho que você faz que vai tornar você perfeito? Vai te aperfeiçoar? É o trabalho que você faz que vai tornar você perfeito. É melhor você fazer o bem aguardando a perfeição do que não fazer nada aguardando que a perfeição chegue. Então, essa é a ideia. Mas o problema da parábola, que Robson colocou muito bem, e eu estou de pleno acordo, é quando eu ajo de uma maneira exterior, operacional, burocrática, sem colocar o meu sentimento em jogo. Aí eu não estou evoluindo, aí eu não estou crescendo. Ou evoluindo muito pouco. Né? Porque evolução, a gente evolui até fazendo mal. Né? Tem gente que evolui assim, satura de tanto fazer o mal e desperta. Mas evoluir dessa forma, evoluir bem devagar. Evoluir bem
bem a passos lentos, que não é isso que a gente quer, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Eu gostaria que os nossos amigos aqui pudessem comentar sobre os exilados de Capela, aquela citação tão emblemática lá de Emmanuel, né, Caminho da Luz. E Haroldo Dutra, ele tem, em uma palestra sobre essa temática, ele fala sobre essa questão, né, do despertamento da evolução não ser linear, que é um processo muito individual, muito particular, e ele fala também que nós somos assim o rapa de taxa. Quem ficou foi a rapa de taxa. Então eu gostaria que os companheiros pudessem fazer alguma abordagem rapidamente, por conta do nosso horário, a respeito dessa passagem, até para quem ainda não leu a obra, né? Despertar no sentido de ver que é muito significativa essa relação. Bom, é uma pergunta realmente um pouco complexa, até porque é um tema que a gente precisa detalhar bastante. Mas eu acredito que muitos já tenham ouvido falar do livro Exilado de Capela, que fala justamente daquele processo de mudança vibracional pelo qual passava então aquele sistema e que hoje acontece conosco. É um comparativo para mostrar que no processo da evolução dos planetas, das muitas moradas da casa do Pai, periodicamente essas mudanças acontecem. Então, muitos desses espíritos que ainda estão conosco são oriundos desse planeta Capela, desse local em que estava para atingir um estado superior, como está acontecendo com a Terra, e que muitos não estavam no nível do sentimento, apenas do intelecto, e foram degradados para a Terra a fim de ajudar esse processo de mudança e de evolução em que a Terra estava começando, e que eles hoje estavam por aqui. E essa passagem que você propõe, Ramunda, tem muito a ver com os trabalhadores da vinha, em que o Senhor ele vai assalariar, vai convidar para fazer esse trabalho na vinha, a fim de adquirir os créditos necessários, a fim de que pudessem retornar a esse planeta, essa estrela, como dizem, a fim de darem continuidade ao processo da evolução que eles estavam fazendo, ou seja, cresceram, se desenvolveram do ponto de vista intelectual, faltando o lado moral. Então a Terra ela está também igualmente passando por esse momento em que está separando o trigo do joio, a boa da má semente. E quando você pede para fazer esse comparativo com nós espíritas e o momento, eu penso que é chegado a hora de nós nos decidirmos exatamente qual o caminho que nós queremos fazer, qual o trabalho que nós devemos empreender a fim de adquirirmos esse denário, a fim de adquirirmos o talento necessário, a multiplicação desses talentos, comparando com essa outra parábola dos talentos, a fim de termos a condição de voltar a mundos mais adiantados do que a Terra. Do contrário, seremos, se não necessariamente rebaixados, mas convidados a estagiarmos em mundos iniciais, como a época a Terra estava começando, a fim de ajudar aqueles espíritos que estão iniciando na sua trajetória dentro da vinha do Senhor, porque provavelmente haverá também um outro Cristo que vai estar convidando um outro Senhor a fazer parte dessa vinha, ou seja, desse trabalho de transformação, de renovação, e que nós precisamos, por nossa vez, enquanto detentores desse conhecimento, e há de se dizer também que a doutrina espírita, ela enquanto terceira revelação, ela vem com esse propósito, é a última oportunidade para aqueles que ainda não se decidiram para que lado seguir, porque aqueles que se já definiram pelo mal já estão
com as suas escolhas feitas. Aqueles que são opositores à mensagem do Cristo estão se revelando a todo momento nas reuniões mediúnicas, estão fazendo frente a esse movimento. Aqueles que já se decidiram pelo bem igualmente, já estão, por sua vez, trabalhando na seara do Cristo, na vinha do Senhor. Mas existem os indecisos. Quem vai decidir as eleições, sempre diz isso, né? Quem decide as eleições são os indecisos. É exatamente o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje, no que se refere à transformação e à regeneração. Quem vai decidir pela regeneração da terra ou não, são os indecisos. Por isso a necessidade de nós nos conscientizarmos da nossa importância frente aos desafios que a vida nos convida, para que essa qualidade do fazer seja superior à quantidade de serviço que venhamos a fazer ou não fazer. Porque a gente pode se decidir por não fazer nada. Vou ficar aqui só aguardando que a terra melhore para que eu possa usufruir dessa condição, desse estado. Lê de engano. Porque as oportunidades, Flávio também trouxe muito bem durante a sua fala, na exposição, a gente não sabe até que ponto teremos igualmente a mesma oportunidade. Por misericórdia divina, Deus está nos pleiteando, nos convidando, nos dando a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Mas só conhecer não é o bastante. É uma ferramenta, é um recurso para acelerarmos o processo da renovação íntima, da transformação moral a partir de nós mesmos, que vai redundar, que vai refletir na qualidade psíquica e moral da Terra. Para tanto, é preciso que nós saiamos da nossa zona de conforto e nos lancemos ao trabalho árduo que é preparar o vinho. E quem sabe as etapas da preparação do vinho, sabe que não é tão fácil assim. Para se ter um resultado, é preciso que a gente dê o nosso melhor, faça o nosso esforço de uma forma disciplinada, de uma forma consciente também, e que seja de forma livre, no sentido de que eu não estou aqui porque alguém está me impondo. Olhe que durante todas as passagens do Evangelho, a gente não encontra em momento algum a citação em que Jesus impôs alguém a fazer alguma coisa. Foi tudo livremente. É algo que vem de dentro para fora. Eu fui tocado, a tua fé te curou. Ou seja, partiu do próprio indivíduo e que isso resultou na mudança do comportamento. Quando a gente, por exemplo, traz a figura de Maria de Magdala, a gente vê exatamente isso. Ela se apaixonou por Jesus e pela sua mensagem. E a partir dali ela decidiu fazer a mudança que seria necessária para poder continuar na mesma sintonia com Cristo. Da mesma forma, somos nós espíritas. Não é o fato de se dizer espírita, de estar na casa espírita, desenvolvendo uma atividade espírita ou espiritual, que vai nos garantir o reino de Deus quando do nosso retorno, ou até mesmo aqui na Terra. Porque é nesse estado de consciência, ainda que embrionária, é que nós precisamos viver esse estado de felicidade que a proposta de Jesus nos traz, para que, fortalecidos e animados, motivados pelo que nós já conquistamos aqui, tenhamos a coragem e a vontade que, numa próxima oportunidade, possamos investir um pouco mais desse tempo, que a mensagem também se refere simbolicamente, em darmos mais de nós mesmos. E aí eu me lembro que quando eu li o livro As Muitas Vidas de Chico Xavier, que ele para nós talvez seja a nossa grande referência de trabalhador no bem, o autor, que eu esqueço agora o nome, Marcel, me parece, Souto Maior, ele vai dizer exatamente algo interessante, que o trabalho de Chico Xavier foi construído ao longo do tempo. Na medida em que ele ia se desassociando ou dissociando do trabalho material, Emmanuel ia aumentando a carga e o volume de atividades para ele do ponto de vista espiritual. Porque em momento algum Emmanuel tirou ele dos seus serviços pessoais humanos, porque ele precisou trabalhar para viver. Mas na medida em que ele tinha o tempo de dormir, nas férias, final de semana, sabe? Quando se aposentou, deixou de trabalhar,
e aumentando a carga do serviço espiritual. Mas se ele tivesse se colocado naquela condição de acomodado, de aguardar, ó, espere eu me aposentar para começar o trabalho, nós não estaríamos certo aqui falando de Chico Xavier e não teríamos ele como ídolo ou como modelo, na verdade, né, como referência. A mesma coisa, não é querer fazer tudo ou abandonar o mundo, é estar no mundo enfrentando os desafios que o mundo nos traz, incluindo a possibilidade da realização espiritual. Não sei se de fato eu respondi a questão, mas a associação que a gente pode estar fazendo com Capela é exatamente isso, ou seja, são espíritos que retornam, vêm para cá, para esse trabalho de mudança, de transformação, a fim de ter o crédito de retornar ao paraíso perdido, que é simbólico e que está lá na Bíblia. O tema do exílio é um arquétipo. Esse tema de queda, né, está presente em toda a cultura terrestre. Toda a tradição, e que quem estuda mitologia sabe disso, né, os mitólogos, Joseph Campbell, por exemplo, tem obras que falam sobre isso, né, sobre essa queda do anjo, que o tema é esse, né, o arquétipo da queda do anjo, né, está presente na mitologia grega, nos deuses, está presente na Bíblia, Adão e Eva, aquele mito de Adão e Eva e a expulsão do paraíso, a tradição mais tarde medieval cristã da queda de Lúcifer, né, o anjo que foi castigado, desceu aos infernos, inferno aí, do latim infernus, que significa inferior, um plano mais atrasado, né? Então, essa queda do anjo é um arquétipo, é um tema que está presente na tradição das raízes de todos os povos, né? Emmanuel traz isso, né? Além da obra A Caminho da Luz, tem a obra Os Exilados de Capela, né? Mas a obra Emmanuel traz essa questão do tema do exílio, né? A obra Caminho da Luz basicamente é sobre esse exílio, né? E sobre os reflexos desse exílio aqui no planeta, né? A Terra era um planeta inferior e viveu essa enxurrada de espíritos. E eu comentei isso no grupo, algumas pessoas do grupo de estudo que a gente faz parte, da irmã Sheila, estão aqui, vão me achar repetitivo, por eu estar repetindo de alguma forma a mesma colocação que eu fiz há algum tempo, né? Esses espíritos, quando vieram para cá, eles foram e ainda são superiores em boa parte dos aspectos da nossa vida. Porque eles se corporificaram aqui como Sócrates e Platão, que eram exilados, Tales de Mileto, Pitágoras, esses homens que formaram, que trouxeram conhecimentos matemáticos, científicos, ideias filosóficas bem sofisticadas, que para o terrícola, e até para nós em boa parte dos seus aspectos, é avantajado, é evoluído, a gente ainda está aprendendo com essas inteligências sofisticadas. O que os espíritos dizem é que esse exílio, essa queda, entre aspas, está acontecendo agora conosco, como aconteceu com a Capela. A gente tem muita tecnologia, tem muito recurso, tem muita coisa, mas tem gente voltada para o mal. Né? Tem muita gente que me diz assim, eu vou ser exilado. Não, o exilado não é o indivíduo que está aí trabalhando no bem, está errando, mas está insistindo. É o que está nas chacinas, é o que está no crime organizado. É esse povo que tem tecnologia, como é o caso do Estado Islâmico, né? Pega GoPro, filma em 4K os assassinatos e jogam pela internet. Quer dizer, tem recursos fantásticos. Esses espíritos, quando reencarnarem num plano inferior, porque estão tendo a última chance, é esse padrão, por isso que alguns milhões vão ser exilados. Mas alguns milhões para bilhões é o que aconteceu com Capela, né? Emmanuel diz que alguns milhares de Capela, alguns milhares para alguns bilhões de habitantes, é uma parcela pequena. Não é a pessoa que está errando, mas que, sabe, que tem uma ética, que respeita o outro, que tem os seus vícios, seus problemas, mas está tentando acertar, está tentando superar. São esses indivíduos que estão voltados consciente e deliberadamente para o mal. Não há espaço no futuro do planeta para esses indivíduos, por falta de sintonia magnética. Há um deslocamento. E para não perturbar o progresso coletivo daqui e deles próprios, a benefício deles mesmos, eles serão exilados como foram exilados aqueles capelinos. Esses indivíduos, quando forem para um planeta inferior, um terrorista desse, do Boko Haram, do Estado Islâmico, de um grupo terrorista, do Al-Qaeda e assim por diante, esse indivíduo, um Nero, um Saddam Hussein, um indivíduo que fomentou o horror, esses indivíduos vão ser guias nesses planetas atrasados. Vão ser gurus.
Porque, olha, deixa eu ilustrar aqui melhor. A gente admira Platão, né? Mas Platão falava que a escravidão era essencial para a sociedade. Aristóteles falava que a mulher é um animal que só serve para o coito. Inteligências brilhantes, mas traziam os seus preconceitos, os seus equívocos, as suas paixões. E se eu for citar aqui Pitágoras, que matemático fantástico, mas falava de guerra, fazia apologia em certa medida à guerra. Alguns pegaram em armas mesmo, eram artistas sensíveis, mas tinham as suas belicosidades, porque foram exilados de Capela. Foram exilados. Para o nosso padrão, eles eram admiráveis. Então, é o que está acontecendo mais ou menos aqui. Então, eu acho que também se conecta nesse sentido, né? Nesse sentido do deslocamento em relação à vinha, né? E essa metáfora da queda do anjo. Ou seja, a queda do anjo é o seguinte: eu já estou na vinha, já despertei, já tenho discernimento ético e escolho me rebelar. Porque Lúcifer, o anjo, não é que é um anjo no sentido literal da palavra, porque anjo é espírito superior. Espírito superior, espírito puro, já está isento de paixões humanas. Mas Lúcifer, o anjo, é o seguinte: é o indivíduo que já discerniu para as verdades espirituais, já despertou, e escolhe uma conduta que é inadequada, que era comum na ignorância. Ou seja, a queda do anjo não é o indivíduo que não é esclarecido. O indivíduo que está na ignorância e está errando é o indivíduo que não despertou ainda. É aquele que despertou e escolhe. Então, esse tem responsabilidade. Então, para esses, a situação fica um pouco mais penosa. Então, é mais ou menos essa ideia que eu acho que está na vinha e escolhe não trabalhar na vinha. Porquanto a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, essa consciência também do dever, que está lá no capítulo 17 do Evangelho, é bem pertinente para o nosso momento atual, considerando essa fala última de Flávio, porque a gente tem um conhecimento, entende todos os passos, agora cabe a cada um a consciência do discernimento de fazer ou não fazer. Porque não é Deus que vai nos cobrar, não são os espíritos que vão nos mandar fazer. Está tudo aí posto. Agora, cada um de acordo com as suas escolhas, com as suas ações, que vai somatizar para elevar o padrão moral, pessoal e coletivo, ou manter rebaixado na condição ainda de um planeta inferior. Mas como há necessidade do avanço, e aí a gente precisa também considerar nesse sentido, a vinda desses espíritos bons, que já têm essa maturidade espiritual para incentivar o avanço e contribuir, aqueles que não estiverem nessa sintonia, nesse padrão, serão convidados a estarem em mundos iniciais para fomentarem o progresso e serem esses gurus desses espíritos iniciantes na evolução do seu planeta.